Livro de Lucas, Doutor Lucas, capítulo 4, versículo 1 a seguir, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. Amém, meus amados? Aqui a palavra do Senhor nos fala que Jesus, ele se separou. Depois que ele voltou do Jordão, ele se separou e ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali ele ficou no deserto por 40 dias e 40 noites, jejuando e orando, em constante jejum e oração. E diz a palavra do Senhor que, por que Jesus, ele sendo Deus, por que ele se separava para orar, ele se separava para jejuar, para orar ao Senhor, sem que ele era o próprio Deus em sua totalidade. Claro que ele deixou isso como exemplo para nós, nos ensinando que nós tínhamos que orar, nós tínhamos que jejuar, nós tínhamos que nos separar. Então o próprio Jesus, ele saía da cidade e ia para o meio do mato, para o meio do monte, no monte, subia aos montes e ia orar. Isso é do crente. O crente que é aquele que tem sede pela presença de Deus e tem sede em conhecer a Deus e buscar a Deus. Todo crente verdadeiro, ele sim, ele se separa para orar a Deus, não só dentro do templo, mas também nos montes, no meio dos matos, porque o Senhor nos ensinou assim. Por que o Senhor quer que nós oramos dessa forma? Justamente porque ali está você e Deus. Não tem mais ninguém, será você e a presença do próprio Deus. E ali você vai se buscar o Senhor de todo o seu entendimento, de todo o teu coração, de todas as suas forças. Então, por isso que o Senhor, muitas vezes, não é... Claro que nós temos que orar em coletivo, temos que orar na igreja, temos que estar participando do círculo de oração pela manhã, temos que também participar dos cultos de oração à noite, mas é preciso aquele que tem uma chamada de Deus, aquele que tem um ministério diante do Senhor, ele entende, ele sabe que ele tem que se separar. Ele tem que muitas vezes se voltar para Deus, trancando-se dentro de um quarto, orando, consagrando, se afastando das outras pessoas. Isso é a ordenança do Senhor. O próprio Senhor Jesus nos ensinou assim. Então, claro que cada um faz da forma como acha melhor. Uns vão para os montes, outros se trancam dentro do quarto, que às vezes não tem lugar para ir. Outros estão sempre isolados. Por quê? Porque precisa receber. Para nós estarmos aqui, por mais que seja pelo celular, nós temos que jejuar, orar, jejuar e ter uma vida no altar, ter vida com Deus. Se nós não fizermos assim, não tem como Deus nos usar, não tem como o Espírito Santo nos usar para trazer uma palavra para vocês. Então, para que nós viemos estar aqui, é preciso um preço a se pagar. Porque a salvação ela é de graça, mas ter o Espírito Santo de Deus, ele custa um alto preço. E como que nós vamos conquistar isso? Orando, jejuando, se separando do mal, afastando de amizades que não procedem de Deus, afastando até mesmo dos familiares, afastando de todo mundo e se voltando para Cristo. Foi para isso que o Senhor separou os seus remanescentes, os escolhidos do Senhor, aquele que de fato tem compromisso com Deus e com a sua palavra, aquele que é separado para pregar, para louvar, ele tem que se separar, ele tem que se afastar de todo mundo, porque o ministério que nós temos, ele é solitário. O próprio Jesus, ele sendo Deus, mesmo ele estando ali com os discípulos, ele ensinando os discípulos a como fazer a obra do Senhor, ele mesmo se separava deles e ia para os montes, ia para os matos orar. E nesse momento aqui, Jesus se afastou de todos os discípulos, de todo mundo, e foi para o monte orar. Foi levado pelo próprio Espírito Santo para orar e jejuar. Por que ele teve essa necessidade? Ele sentiu
essa necessidade, mesmo ele sendo Deus, ele sentiu essa necessidade de se afastar de todo mundo e subir ao monte para ir orar. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando. Tec na telinha, curta, compartilha. Se vocês não compartilhar o TikTok, eu estou vendo 0 pessoas. O TikTok, ele não compartilha, ele não envia live para as outras pessoas, para os meus seguidores. Eu tenho muitos seguidores aqui e como que o TikTok não mandou para ninguém? Porque vocês não estão compartilhando. Eu tenho mais de 1.000 seguidores. Então, e ninguém, se vocês não compartilhar o próprio TikTok, ele fropa a live, ele não deixa subir a live. Então, porque Jesus, ele sendo Deus em sua totalidade, ele se separou, ele sentiu esse desejo de jejuar 40 dias e 40 noites. Eu quero te dizer que ele sentiu esse desejo porque ele sabia que estava chegando a sua hora. Ele sabia que estava chegando o momento no qual ele iria pagar um alto preço pela minha vida e pela sua vida e por toda a humanidade. Ele iria pagar um preço de sangue, de morte, de cruz, ali na cruz do Calvário. E nós sabemos que o que o Senhor Jesus passou foi algo que nem eu e nem você jamais suportaria passar. Porque ele mesmo, ele sendo 100% homem, 100% Deus, ele mesmo, o seu lado humano não queria passar por todo aquele sofrimento, mas o seu lado divino, o seu lado, ele sendo Deus, ele sabia que ele tinha que passar, porque se ele não passasse, entenda, se ele não passasse pela cruz, pela morte de cruz, eu e você já estávamos condenados para sempre, porque nós nascemos debaixo do pecado e nós estaríamos condenados, todos nós iríamos literalmente para o inferno. Mas Jesus, ele pagou esse alto preço na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos direito de salvação, para que eu e você pudessem alcançar a salvação. A salvação, meus queridos, ela é para todos, mas o Senhor nos deu livre-arbítrio. Então, cabe eu e você aceitar o Senhor, cabe eu e você aceitar esta palavra, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Meus amados, se vocês não curtirem a live, aí fica complicado. Tá 0 pessoas. Se vocês não curtirem, não tocarem na live, como que as outras pessoas vão receber o convite da live? Como que isso vai acontecer se vocês não contribuírem, não ajudarem? Vão tocando na tela, vão curtindo a live. Então, meus amados, o Senhor Jesus, ele sentiu essa necessidade de se separar por 40 dias e 40 noites, porque ele sabia o que estava por vir era a cruz. Ele sabia que se ele muitas vezes não se separasse, talvez não tinha como, porque ele era o próprio Deus, mas foi algo que ele quis também nos ensinar. E diz a palavra do Senhor que então Jesus agora foi levado para o deserto e ele ficou ali 40 dias e 40 noites. Diz a palavra do Senhor que o grande segredo da vida vitoriosa do Senhor Jesus como homem neste mundo foi a total entrega à sua vontade, da sua vontade ao Pai. Então, ele suportou tudo que suportou, porque ele estava disposto a morrer por nós, a salvar a humanidade, porque, como eu citei, se não fosse Jesus para morrer naquela cruz, nós já estávamos condenados, porque nós nascemos sob pecado. Então, se Jesus não pagasse aquele alto preço, nós não teríamos direito de salvação. E diz a palavra do Senhor que, após Jesus estar ali orando, consagrando, diz a palavra do Senhor que já tinha dias que Jesus já estava ali. E ali, ao findar já os seus 40 dias que Jesus se encontrava sozinho, orando e jejuando no monte, no meio do mato. E ali, para vocês entenderem, as únicas pessoas que estavam ali com Jesus era a própria presença no próprio Cristo do Espírito Santo. Mas diz a palavra do Senhor que em volta os animais
estavam ali com ele, olhando para ele. Os animais ferozes estavam ali olhando para ele, porém, os animais obedeciam à voz do Todo-Poderoso, portanto, nenhum animal ousava vir para cima de Jesus, porque nós sabemos que todos nós temos que sujeitar ao Criador. Nós, criatura, nós temos que se sujeitar ao Criador. Então, os animais são criaturas, algo feito pelo Senhor. Então, eles não avançavam em Jesus, porém, eles ficavam olhando para ele ali, em silêncio, contemplando a face do Todo-Poderoso. Até os animais teve o privilégio de conhecer, de ver Jesus face a face. E um dia eu e você também nós teremos esse privilégio, essa dádiva, porque é algo maravilhoso. Todos aqueles do Novo Testamento que tiveram essa oportunidade de ver Jesus, de ouvir Jesus, de saber como era o seu rosto, de saber como era o seu cabelo, de ouvir a sua voz, de saber como era a sua voz, de olhar para ele, de ouvir as palavras que saíam da boca dele com grande propriedade e entendimento. Os discípulos que estiveram com Jesus 3 anos e meio ali seguindo Jesus, olha só o privilégio que eles tiveram. E nós um dia também nós teremos o privilégio de ver Jesus face a face, de olhar nos olhos dele, de ver as mãos dele que foi furadas pelos pregos. Nós iremos ver Jesus face a face. Hoje nós temos aqui a pessoa bendita do Espírito Santo, sendo que é o Senhor que nos cobre com teu manto, que nos fortalece para que nós possamos seguir essa caminhada com Cristo. E diz a palavra do Senhor que já se encerrando ali os 40 dias, a palavra do Senhor diz que veio o diabo e tentou Jesus. E diz a palavra do Senhor que o diabo tentou Jesus naquilo que ele estava passando naquele momento. O que Jesus estava passando naquele momento? Como ele estava 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer, então o diabo tentou Jesus, fazendo com que Jesus caísse no pecado da gula, no pecado de se alimentar antes do tempo. E diz a palavra do Senhor diz que após 40 dias sem comer, o Senhor Jesus estava faminto. Aproveitando-se disso, o diabo o tentou a transformar pedra em pães, dizendo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Ou seja, olha só, o diabo tentou Jesus naquilo que ele estava passando. Ele estava passando por fome, ele estava com fome. Então o diabo tentou, dizendo: se tu és, colocando dúvida, tentando ele colocar dúvida em Jesus, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. E Jesus respondendo disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então Jesus rebateu o diabo ali pelo poder da palavra. E sob essa palavra ele teve que se calar. Então Jesus foi tentado, olhar a ousadia do diabo, achando que poderia tentar o próprio Salvador, o próprio Deus que o fez. Então Jesus repreendeu ele pelo poder da palavra. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então, diante desta palavra, o Espírito Santo impulsionou o próprio Jesus a falar desta forma. E diz o texto que Satanás quer que a natureza humana prevaleça sobre o espiritual, para que assim possamos pecar. Então ele achou que ia fazer Jesus pecar e Jesus rebateu ele mediante o poder da palavra de Deus. Ele não nos impede de errar, ele nos alerta, mas a escolha é a responsabilidade nossa. Ou seja, então o Senhor Jesus, pelo poder da palavra de Deus, então ele repreendeu o diabo ali. E o diabo não se conformando, ele continuou. O diabo ele é sagaz, ele é astuto. O diabo, levantando
ao monte, mostrou-lhe, e o diabo, levando-o ao monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos da terra. E o diabo começou ali, como num globo ali, mostrar todos os reinos da terra para o Senhor Jesus, mostrando tudo que existia na terra. E tão falho que, é claro que ele sabia que Deus sabe de tudo que existe na face da terra, porque foi o próprio Deus que fez o planeta Terra, então ele sabe de tudo. E o diabo disse: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Olha só a insensatez do diabo, achando que ele poderia dar todo o universo para Deus, sendo que o próprio Deus é o dono do universo. E ali Jesus, e ele continuou falando: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Olha só, ele achando que iria tentar Jesus, tentando fazer Jesus o adorar. Ele é tão sagaz que ele, mediante ao Jesus estar ali num monte enfraquecido, a sua carne estava fraca, mas o seu espírito estava forte. E ele tentou Jesus, querendo oferecer as glórias do mundo, o universo, sem que ele tem ciência que quem fez tudo pertence a Deus. O diabo não tem nada, meus queridos. O diabo não tem nem a chave da casa dele, quem dirá dono do mundo. A palavra diz que o mundo jaz do maligno, no sentido do pecado, mas ele não tem poder de nada nesse sentido, porque o mundo, tudo que existe na face do planeta Terra, tudo foi o próprio Deus que fez. Lá em Gênesis diz que Deus criou os céus e a terra e tudo que existe, porque ele sempre existiu, então tudo foi feito pela mão de Deus. E sempre o diabo usava esse termo, se tu és, sempre tentando colocar dúvida no coração do nosso Salvador. Ele sempre aproveitava da circunstância. Ao ver que o Senhor Jesus estava sozinho entre os animais ferozes, com fome, astutamente se aproximou a principal arma do diabo, que é a dúvida. Ao falar: se tu és, Satanás tentou lançar o pior de todas as dúvidas no Salvador. E ele realmente era o Filho de Deus. Então, quando ele disse: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Não cabe o diabo achar que ele tem alguma glória, porque não tem glória de nada, porque o único título que o diabo tem, que foi ele que fez, o pai da mentira. O título a única coisa que ele fez no mundo foi a mentira, não tem outro título. Ele é o pai da mentira, o enganador, suplantador e destruidor. Então, torna-se todos aqueles que vivem conforme esta palavra mentira, se torna-se filho do diabo. Aí nós temos, por exemplo, o tal presidente que está usurpando a presidência, uma mentira após outra. Ele é filho do diabo em termos de mentir. Então diz a palavra do Senhor que levou-o também a Jerusalém e pôs-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Olha só, mais uma vez o diabo foi sagaz, foi astuto e tentador, dizendo, ele pegou Jesus em espírito, levou ele até o pináculo do templo de Jerusalém e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Ou seja, estava tentando Jesus, tentando fazer com que Jesus cometesse um suicídio, se lançando do alto do templo, do pináculo para baixo. Olha só a ousadia do diabo. Não brinque com Satanás, ele sabe agir. O que ele não sabe é que Jesus veio para repreender e desfazer as obras dele. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Portanto, diante deste nome, Jesus, ele tem que se prostrar e ele tem que recuar. Ele tem que bater em retirada, porque este nome tem todo o poder. Meus amados, vão curtindo e compartilhando a live, por favor. Vocês não curtiram o TikTok, já flopou a live.
Se vocês estão entrando e não curtir, ele continua flopando e não deixa ninguém entrar na live. E diz a palavra do Senhor que... E ele continuou tentando Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentam nas mãos, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Então o diabo é tão sagaz que ele falou que se de tudo Jesus ousasse se lançar do penáculo abaixo, ele citou o Salmo 91 dizendo, distorcidamente, porque lá no Salmo 91 diz que Deus dará ordem aos anjos para que nós não venhamos tropeçar em nenhuma pedra. Ou seja, ele tentando Jesus, querendo fazer com que Jesus se lançasse do tempo para baixo, para que Jesus morresse ali. O Jesus carne morresse ali. O Jesus homem. Mas Jesus então respondeu dizendo: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando Jesus de dizer isto para o diabo, ele se ausentou, ele saiu da presença de Deus, do Senhor Jesus. Então não brinque com o diabo, ele é astuto. Se ele tentou, ousou, com as suas sargais, ousou tentar o próprio Senhor, o próprio Salvador, você acha que ele não vai tentar eu e você, que é comedor de arroz e feijão para nós, que a gente venha cair e pecar diante de Deus? Então, o diabo, ele é astuto, ele ousou tentar o próprio Salvador. Então, eu e você temos que estar na vigilância, orando, jejuando, consagrando, separando, afastando de tudo e de todos, nos separando, vigiando com as nossas amizades, vigiando com familiares, com parentes, que tem parentes que o próprio Deus, lá em Gênesis 12, ordenou para que Abraão saísse do meio da tua terra, do meio da tua parentela, porque o próprio Jesus, muitas vezes, ele ordena que nós saiamos no meio de todo mundo, os parentes, de pai, de mãe, de marido, de filho. Sai do meio de todo mundo e se separa para mim. Busque a minha presença, porque muitas vezes o próprio Deus quer que nós nos afastamos dos familiares e se voltamos para Ele. Você sabia que irmãos nossos é somente aquele que confessa a Cristo como Salvador? A palavra do Senhor diz que esses são os nossos verdadeiros irmãos, a nossa verdadeira família. Aquele que está em Cristo, os irmãos que está a comunidade cristã, sim, esses são os nossos verdadeiros familiares. Em termos de, o próprio Jesus diz, se alguém está impedindo você de servir a mim, afasta-se dele e se volte para mim. O próprio Jesus aconselhou desta forma. Meus amados, está ficando escuro aqui, isso é só acender a luz. Então, parece que foi pior, né? Foi mais escuro. Então a palavra do Senhor diz que está armando chuva. Então a palavra do Senhor diz que pós Jesus descer ali então do monte para se reencontrar novamente com os discípulos, e ali diz a palavra do Senhor que Jesus já desceu, revestido de todo o poder, de toda a glória, mais do que ele sempre é. E voltando Jesus para Galileia, a sua fama correu por toda a terra em redor. Então a fama de Jesus estava correndo por toda a Judéia, por toda a Galileia e por todas as terras em redor. E diz a palavra do Senhor que Jesus ensinava dentro dos templos, nas sinagogas, nas ruas, nas praças, aonde quer que Jesus estivesse, na beira da praia, no meio do monte, em cima do monte. Jesus ele estava em todo o tempo anunciando a palavra do Senhor. Onde tivesse pessoas, ele estava ali no meio, anunciando essa palavra que cura, liberta, transforma a vida do homem, liberta, santifica, purifica, nos batiza, nos renova, segundo o poder desta palavra. Então Jesus estava ali ensinando nos dias, nesse momento, após ele descer do monte, e diz a palavra do Senhor que chegando a Jesus onde Jesus foi criado, a palavra do Senhor diz que Jesus foi criado em Nazaré. Chegando aonde? A Nazaré. Segundo o costume da sinagoga, levantou-se para ler. Então, Jesus estava lá em Nazaré, a cidade em qual ele foi criado.
Jesus ele tem vários títulos. Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus Cristo, Galileu. Jesus Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Cristo, que ele era o próprio Deus em sua totalidade. Galileu, porque ele era o Galileu da cidade, ele era o Galileu que levava a palavra do Senhor. E Nazaré, e Jesus o Nazareno, porque ele era da região de Nazaré. E diz a palavra do Senhor que Jesus, após abrir ali o livro, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o próprio Jesus ali, ao pegar o livro, ele abriu em cima do livro do profeta Isaías, ou seja, a profecia de Isaías já estava se cumprindo em Cristo, porque ele era o próprio Cristo. Então ele disse, o Espírito, em Isaías, se você for ler lá, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar aos pobres e enviou-me a curar os contritos de coração. Então, e ele disse, hoje está cumprindo essa profecia. E vocês estão contemplando essa profecia se cumprir, porque o ungido sou eu, o Espírito de Deus está sobre mim quem? Eu, Jesus, eu, o Filho de Deus, eu, o Salvador, eu, o desejado das nações. O Espírito de Deus está sobre mim para levar a palavra aos pobres e aos gentios de coração, os contritos de coração, e a curar os cativos, a dar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e por liberdade os oprimidos. Então o Senhor está falando, estou aqui para cumprir esta palavra, que hoje estou aqui para operar sinais e maravilhas, vou eu curar vidas nesta tarde, vou eu operar, vou eu transformar, vou eu libertar vidas nesta tarde. E o Senhor Jesus falando ali diante ali daquela sinagoga, do povo da sinagoga. E fechando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se. Então Jesus se assentou. No que Jesus se assentou, diz o texto que os olhos de todos na sinagoga estavam nele. Porque ao olhar, a presença do Senhor Jesus era tão poderosa que ninguém resistia à sua glória. Todos tinham que olhar para ele. Por quê? Porque ele é o próprio Deus em sua totalidade. Então a presença dele fazia todos olharem para ele. E diz a palavra do Senhor que Jesus então começou a dizer, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca e dizia, não é. Aí outros diziam, uns se maravilhavam e outros usados pelos, já que nós sabemos que eram os doutores da lei, os sacerdotes, os escribas, os fariseus que estavam ali sempre no meio da multidão. Sempre tinha eles ali para oprimir a Jesus, porque esses escribas e fariseus e doutores das leis foram os piores inimigos que Jesus teve no seu tempo de ministério. Onde Jesus ia, eles iam atrás. Onde Jesus ia, eles estavam ali para questionar, para tentar buscar algo, para ter com que acusar Jesus de alguma coisa. A inveja era tanta. O diabo entrava nele para invejar a presença, a glória que saía do próprio Deus e as suas palavras sábias de entendimento e sabedoria. Coisas que eles não tinham. Eles se diziam doutores da lei, sacerdotes, mas não sabia Bíblia nenhuma, não conhecia nada de Bíblia, nem tampouco de Deus. Não conhecia o poder de Deus. Eles simplesmente conheceram, chegaram ali só até Abraão, sabia citar só alguma coisa de Abraão, não tinha sabedoria, não tinha entendimento, não sabia explanar essa palavra, não tinha a exegese bíblica dessa palavra, eles não sabiam. E quando eles via Jesus pregar com grande autoridade e
poder ensinar a multidão. Ali ele se invejava do entendimento, do conhecimento, da graça, da sabedoria que vinha das palavras de Jesus. Então, meus amados, diante disso, está chovendo. E ele lhes disse: sem dúvida me direi. Aí uns se agradavam de ouvir as palavras de graça que saía da boca de Jesus, mas outros diziam: não é este o filho de José? Ou seja, quem é esse fulano que está aí falando essas coisas da Bíblia, citando Isaías, sendo que ele é filho de José o carpinteiro, simplesmente um pobre qualquer, filho de José o carpinteiro, querendo humilhar o Salvador, querendo humilhar o Criador. E então Jesus disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E Jesus disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Ele quis dizer, ou seja, que muitas viúvas existiam em Israel no tempo de Elias, no tempo da fome, da escassez que houve em Israel. Mas a única que foi recebida, a única que foi... Irmão, meus amados, eu vou fechar aqui a janela. O único que foi recebido, a única que foi recebida, que recebeu a presença do profeta, do homem de Deus, foi a viúva. Foi a viúva de Sarepta. Essa foi enviada por Deus. Por quê? Porque o Senhor queria operar maravilhas. Ela cria, os outros não criam em Deus. Então, ou seja, o povo ali estava tendo Jesus, pregando para ele na cidade de Nazaré, mas o povo estava com o entendimento fechado, estava com o entendimento totalmente ofuscado pela mentira do inimigo. E diz a palavra do Senhor que muitos leprosos havia em Israel no tempo, Jesus falando, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Então Jesus rebateu eles mediante essas palavras, e aí todos ficaram irados. Na mesma hora que estava admirando, ele já ficava irado. Ou seja, pessoas que não tinham estabilidade, pessoas que viviam conforme momentos, mas não estavam guardando as palavras de Cristo. E fora os perseguidores da palavra. E levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ou seja, diante de tudo isso, eles ficaram enfurecidos e na mesma hora já queria matar Jesus, já queria levar Jesus para até o penáculo para lançar Jesus abaixo para matar Jesus. Olha só, a fúria daquela multidão lá em Nazaré foi tanta, porque eles pensavam: quem é esse Nazareno que é daqui mesmo, vem falar, vem querer falar que é Deus, querer ser mais inteligente. Isso era o que o inimigo plantava na mente do povo, para não acreditar nas palavras de Jesus, para não aceitar o Cristo como Salvador. Então, diante disso, eles tentando agora matar Jesus, e Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Porque eles, diante disso, eles enfureceram, querendo pegar Jesus, e Jesus só caminhou no meio deles, e eles não conseguiram pôr a mão em Jesus, porque não era chegado o tempo, não era chegada a hora de Jesus ser entregue ainda aos malfeitores. E quando Jesus saiu dali, então, Jesus desceu até Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Então Jesus ensinava todo o tempo dentro das sinagogas,
Poderia ser sábado, domingo, qualquer dia ele estava ali ensinando. Mas nesse momento, nesse versículo 31, diz que Jesus ensinava nos sábados. E admirava a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Ele pregava com sabedoria e autoridade. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Crescer no poder e na sabedoria do entendimento da palavra. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Os demônios que estavam naquele homem falou desta forma: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O diabo sabia quem era Jesus, e o diabo, ele mesmo revela o que ele faz, ele mesmo revela se de fato a quem está tentando ali expulsar o demônio de qualquer pessoa. Ele sabe se aquela pessoa tem vida com Deus, ele sabe se essa pessoa anda com Deus em sinceridade, ele sabe se essa pessoa vive em oração, em jejuns. Então, e ele sabia então que Jesus ali era Jesus, era quem falava com ele, era o Salvador. E Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Jesus não dava espaço para o diabo. Ele não perguntava quem é você, de onde você veio, o que você quer fazer com essa pessoa. Pastor que faz isso, ou qualquer outro obreiro que faz isso, ele está dotado a cair e fracassar, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. O Senhor disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E diz a palavra do Senhor que nós não devemos ter essa ousadia. O obreiro que ousa interrogar demônios, ele está fadado a fracassar e cair. Porque o diabo, ele é sagaz. Ele busca todo tempo alguém para destruir. Então aquele obreiro que porventura tem autoridade de Deus, unção e poder e vida no altar para expulsar um demônio, ele tem que expulsar sem questionar quem ele é, da onde que esse demônio veio, o que esse demônio quer fazer. Não. Ele tem que mandar embora e expulsar em nome de Jesus, como Jesus fez aqui. O próprio Jesus nos ensinando como expulsar demônio. Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Ou seja, o diabo saiu enfurecido do corpo daquele homem. E no que o diabo saiu, os demônios saíram do corpo daquele homem, o homem caiu no chão. Mas Deus não permitiu que aquele homem se machucasse, porque estava nele legiões. E legiões é mais de 6.000 demônios em uma só pessoa. Dependendo da gravidade do que está na vida dessa pessoa, entra legiões de demônios. Então Jesus respondeu, dizendo, e veio, mandou o diabo sair, cala-te e sai dele. E vendo o espanto de todos, falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder, e ele sai. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Amém, meus amados? Quantos aqui entenderam essa palavra? Sei uma palavra breve. Eu falei que ia ser breve, mas como eu vi que quase ninguém entrou. Mas eu finalizando essa palavra, nós podemos ver que a ação do diabo, o diabo ele não brinca de ser diabo. A palavra do Senhor diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, meus queridos, busque a Deus enquanto se pode achar. Se volte para Cristo. Jesus, ele tem obra a ser realizada na tua vida. Ele quer trazer a existência, aquilo que não existe na tua vida. Ele quer abençoar a tua história. Ele quer trazer a salvação à tua casa. Amém, meus amados? Vocês que estão entrando aí, não estão curtindo, eu já estou encerrando a live. E que você que ainda não me segue aqui, Marleide Jesus, meu canal é Marleide, meu canal é Louvor e Palavra. E lá no YouTube é Marleide de Almeida. As lives são enviadas para o YouTube. Amém, meus amados?